Bem-vindos ao Legado Jurídico, onde as vozes do direito moldam o futuro. Preparem-se para conhecer as histórias dos desafios daqueles que fazem a justiça acontecer. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Márcia. Hoje nós estamos com um convidado super especial aqui, o Tito Gabriel, nosso professor de criminologia, foi nosso professor já, né? Ele é graduado em Direito, escrevente técnico no Judiciário no Tribunal de São Paulo, integrante no corpo docente pela Unifat, já não é mais, né? Mas foi. Aprovado no concurso para promotor de justiça em Santa Catarina, e aprovado no concurso para juiz de direito em Mato Grosso do Sul, é isso? Isso mesmo. Parabéns, Muito muito obrigado. bem-vindo, Tito. Muito obrigado, meninas. Quer se apresentar? Falar alguma Claro. coisa? Primeiro, parabenizar vocês. Achei muito legal o projeto, quando eu fiquei sabendo. É muito legal ter alguma coisa da faculdade, pensando em pessoas que estão cursando direito, porque é importante as pessoas conhecerem um pouco a história dos outros para se sentirem mais confortáveis, né? Saber que nem sempre a vida é fácil, nem sempre o caminho é tão reto assim. Então é muito legal ter isso. Tem muito professor bom na faculdade, com muita história legal, assim como tem ex-alunos e muita gente que vocês vão poder conversar. E fiquei feliz por serem vocês. Obrigada, ficamos muito felizes com a sua presença. Muito obrigado. E agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui. Perfeito. Bom, então eu vou iniciar, meninas, tá? Vou iniciar com a minha primeira pergunta. Como que surgiu o interesse em integrar o corpo docente da Unifat e o que você mais valoriza ao compartilhar o seu conhecimento com o que você mais valorizou, né, ao compartilhar o seu conhecimento com os alunos? Eu sou um ex-aluno muito feliz da Unifat. A gente até vinha conversando agora há pouco a esse respeito. Eu gostei muito de estudar aqui. Eu gostei muito do ambiente, eu gostei muito dos professores. Eu acho que foi uma sorte muito grande na minha vida ter vindo para cá. Podia ter ido para São Paulo, podia ter ido para várias outras cidades. Vim para cá e para mim foi sensacional. Fiz alguns amigos muito bons, tanto alunos quanto professores. Mantenho um contato frequente com alguns professores. Então, quando surgiu essa possibilidade, eu fui lembrado pelo professor Adelso e pelo professor Diogo, que são os dois maiores amigos que eu fiz aqui, entre os professores, é claro. E depois o professor Júlio me convidou e topou aí, investir em mim. Então, para mim era um sonho mais para o futuro, nem era para agora. Eu pensava em primeiro alcançar outras coisas e depois voltar para dar aula, mas aí eu tive a sorte de ter esse caminho abreviado. E foi um ano muito bom, foi um ano muito corrido para mim também, né? Estava fazendo outros concursos. Mas tive a sorte de tudo casou, né? Na minha vida tem muito, assim como na de vocês e de todo mundo, mas muitos acidentes positivos. E um acidente positivo foi que eu consegui dar aula no primeiro semestre tranquilamente. Depois consegui justamente no primeiro bimestre deste segundo semestre dar aula, e aí era o meu limite mesmo, que foi quando aí tudo ficou impossível. Então foi sorte, foi tudo sorte. E o que eu mais valorizei e que eu mais valorizo é, na verdade, a possibilidade de transmitir para as pessoas a ideia fundamental de que estudar direito, ou assim como estudar qualquer outra ciência, é uma coisa muito complexa. E é uma coisa que demanda muito trabalho, que não é uma coisa simples. Infelizmente, hoje a gente vive num mundo de muitas facilidades, né? A gente vê a todo tempo propostas de se ter uma vida mais simples, de se ter uma vida mais fácil, de haver atalhos, de haver 5 métodos para você alcançar alguma coisa, de alguém te falar que num tutorial de meia hora vai resolver todos os seus problemas, e isso é uma grande mentira. Então, é algo que eu vivo, já que eu tenho batalhado nesses últimos anos, e isso foi importante para mim, poder dizer isso para vários alunos. Eu sei que alguns até aceitaram mal essas minhas propostas, porque justamente estão muito Vai contra o que a atrelados. gente está vendo hoje na Vai internet, muito, principalmente, né? Na internet tem muito isso, né? vai 5 muito, passos Márcio. para você. Exatamente. E tudo hoje em Um dia tem uma curso que vai facilidade. resolver a sua Vai. vida, um curso de uma De alguma coisa, semana. exatamente. Vou agora no mundo jurídico, né? Vou te ensinar como usar a inteligência artificial para resolver todos os seus problemas. Sim, tem muito Isso não existe, sabe? Isso não existe. E não é que eu estou falando porque eu sou retrógrado, é porque não existe, simplesmente não existe. Ou então, para quem vai fazer concursos, pessoas vão ver muito isso. Alguém propõe um cursinho para você e te fala: olha, eu em 3 meses vou te ajudar a desvendar o concurso do Ministério Público do Sergipe. Em 3 meses vou te ajudar a desvendar o concurso da magistratura
do Ceará. Isso não existe. Isso é tudo mentira. Só que justamente as pessoas estão tão acostumadas com essa ideia que quem fala o contrário às vezes é visto com maus olhos, é visto como alguém que está tentando criar problemas, barreiras. E não é, longe disso. A ideia é de preparar vocês para o futuro. Para a realidade, na verdade, né? Que Trazer não a vai ser pessoa para a fácil. realidade, porque não tem nada a ver com isso aí. Não Esse tem nada, consumo aí tá, exatamente. como que eu posso dizer? É um consumo que acaba poluindo a mente da gente. A gente Isso. vai enchendo a mente da gente de várias coisas, você vai vendo tanto conteúdo, tanta coisa, só que na verdade você acaba não focando no real, né? Achando que isso vai agregar alguma coisa em você. Você só perde tempo, não agrega em nada e o tempo passa. Passa, exatamente. E aí depois as outras pessoas que tiveram uma outra proposta, uma outra filosofia, que se dispuseram a ter mais trabalho, que se dispuseram a ler os livros de doutrina, que se dispuseram a permanecer mais tempo estudando e menos tempo fazendo outras coisas da vida, essas pessoas vão ter uma vantagem muito grande no futuro. E às vezes a gente não tem mais tempo para correr atrás disso depois que a faculdade acaba, depois que os anos se passam, depois que você vê que você não consegue evoluir na carreira. E vai gerando mais e mais e mais frustrações. É algo muito típico da nossa realidade, do nosso momento. Isso nem é novo, isso faz décadas já que se tem acontece, falado, né? Exatamente. Mas, para mim, o mais importante foi isso. E eu espero que alguém tenha ouvido. Espero que vocês tenham ouvido. Já tá com bom. certeza. Já tá ótimo. A gente ouviu sim. Bom, legal. Foi muito bacana você ter falado sobre isso, porque realmente hoje a internet ela tá bombardeando a gente de conteúdos e a gente acaba ficando com uma poluição de várias coisas que não agregam em nada, né? Não, e dá a ideia de que tudo tem que Os ser coaches, rápido. né? Os coaches. Exatamente. Para tudo tem alguém que vai te ensinar e que vai te falar, não, se você quiser, é só você fazer esse passo a passo, que aí em 2 meses você vai ter tal resultado. Eu te ensino em 5 meses a ser bilionário. Eu te ensino em 4 passos a ser o melhor advogado trabalhista do Brasil. Isso não existe. E a gente vai se acostumando com essa velocidade das coisas. Aí você vai assistir um vídeo pela internet, você se acostuma a colocar na velocidade 1,5, Verdade. na velocidade 2, na velocidade 3, né? Porque você quer ganhar tempo, você quer agregar esse conteúdo, você acha que existe um atalho, e isso é tudo mentira. E com isso, por Com todo vezes, vem o respeito. discurso de desvalorização das faculdades, né? Sim. Faculdade não é mais importante, pode aprender por Exatamente, fora. exatamente. Mesmo direito. Eu São acredito- 5 anos, tem gente que fala, pra que eu vou perder 5 anos se eu posso fazer um Exatamente. cursinho? Aham. Eu acredito que entra muito no contexto da nossa geração ser imediatista, que é tudo agora. Sim. Então, mas daqui 5 anos eu vou me formar? Não, mas eu quero agora. Sim. Eu quero ser advogada agora, eu quero ser promotor, quero ser juiz agora, e ignoram todo um processo que as Sim. pessoas passam para chegar até lá, né? Que não é de Que exatamente, agora. que não foi assim, exatamente. Quem Né? alcançou, e tanto faz se a pessoa vai querer ser juíza, promotora, defensora pública ou uma grande advogada, por exemplo, o caminho é o mesmo para todo mundo. Sim. O mesmo tanto que eu estudei para passar no concurso de juiz e de promotor é o tanto que alguém tem que estudar para ser um bom advogado. Não tem diferença nesse caminho. E não tem atalho, justamente. Só que a gente vive. Essa realidade não é nova, né? Há muitos anos se fala dessa fluidez das relações, de como tudo tende a ser cada vez mais superficial. Só que nós temos vivido um momento muito novo, em especial, talvez depois da pandemia, graças a muita coisa feita pela internet, então muita coisa com um formato novo. E aí a juventude, o pessoal mais jovem, acaba sempre sendo muito contaminado por alguns discursos de rede social, de passos para vencer, e aí sempre se coloca alguém como um exemplo de que, olha só, essa pessoa fez isso e isso aqui para ela foi suficiente, agora ela está nadando de braçada. E as pessoas vão comprando essa ideia, que é uma ideia que tem... Milagrosa. O pessoal Milagrosa. vende uma ideia milagrosa, Isso, né? para essa pessoa que vende é sempre muito bom, Uhum. né? Dropship o cara faz lá para ele conseguir lá o... Exatamente. Para ele E é o cara, na ótimo. verdade, muitas vezes ele nem era nada, Isso, exatamente. só que com essa proposta grandona, milagrosa, que a pessoa lubridia a Exatamente. mente da pessoa, a pessoa bobinha vai lá e tem um monte de gente. Exatamente. E hoje, por exemplo, no nosso universo de jurídico, quem mais ganha dinheiro com concursos, quem mais ganha dinheiro com tudo são os cursinhos. Porque, e se vocês acompanharem, vocês vão ver. É cada hora uma proposta nova, mais infalível do que a outra. Cada hora um método mais curto do que o outro. Cada hora alguém te ensinando a pensar melhor do que o outro de uma forma mais simples.
E isso tudo é muito bom para eles, né? Que afinal de contas ganham com isso, Sim. que ampliam a marca, tem cada vez mais seguidores e etc. Mas para o estudante isso é péssimo. Sim. E isso foi algo que eu vi que fiquei muito triste ao longo deste ano dando aula, foi justamente sentir isso mais de perto. Em como está sendo difícil, e talvez seja cada vez mais difícil, romper justamente essa barreira e trazer as pessoas de volta para esse ambiente acadêmico. De, olha, não vai ter jeito não, eu vou ter que pegar o livro, eu vou ter que ler o curso inteiro de direito civil, eu vou ter que ler o curso inteiro de direito penal, de processo civil, de direito constitucional. É chato, eu não gosto, mas vou ter que ler de novo. Essa matéria eu não entendi, eu vou ter que ler a lei de novo, vou ter que ver a Constituição mais uma vez. Ainda não está claro na minha cabeça. E é difícil alcançar isso, é difícil. Porque muito já entra difícil. com essa mentalidade na faculdade desde o primeiro ano, né? Talvez o pessoal que hoje está no quinto ano não tenha formado tanto isso, mas o pessoal que vem da escola e entra Isso. já cresceu com essa mentalidade de fluidez. Como você mesmo disse, não é uma doutrina de hoje, né? Desde Bauman, ele já falava Isso, da modernidade exatamente. líquida. Exatamente. E ele fala disso aí desde o século passado. Sim. Já chegamos nesse aqui e só vai piorar. Vocês que, por exemplo, devem ter se formado no colegial pelo método EAD, né? Porque não tinham aula, vocês perderam muito em relação àqueles que Sim. tiveram antes. Mas vocês já chegaram aqui com essa ideia formada na cabeça de que, olha, dá para fazer no EAD, né? Eu não preciso ficar 5 horas com o professor. Ele pode gravar essa aula, uma aula que seria de 4 horas, eu coloco na velocidade 2, pauso quando eu quiser, vou no banheiro, assisto televisão, converso com alguém no Instagram. Esqueço tudo. Exatamente. E a vida Tudo que o segue. professor falou. E aí complica do professor, né? Como ele resume uma doutrina de 900 É, páginas em exatamente. meia hora de aula. Isso, exatamente. Porque aí a gente começa a entender que, olha, eu também preciso acessar o aluno. E para acessar o aluno, eu tenho que achar instrumento para isso. E o instrumento para isso é encurtar. Só que isso é um caminho horrível. Porque não dá para você transformar em algo simples uma coisa complexa, milenar, que está sendo construída há pelo menos séculos, né? E aí você tenta encurtar e aí você acaba incorrendo nesse mesmo erro de passar uma fórmula. sim. Olha, é isso, né? Você, Muita coisa em vai vez ficando pra trás. Sim. tudo vai ficando para trás. Você fala só a superfície do assunto, você nunca alcança a essência daquilo. Perfeito. Muito bom. É verdade tudo isso. Bom, vamos partir então aí para o lado dos seus cursos, né? Entre várias aprovações que você conquistou como promotor de justiça e juiz de direito, qual delas que foi a mais desafiadora e por quê? Olha, eu já fiz alguns concursos na vida, inclusive antes de fazer direito, eu já fiz alguns concursos. E concurso nunca é fácil. Então, eu passei em alguns concursos de nível médio e agora, felizmente, passei nesses dois para a área que eu mais queria. Nenhum concurso nunca é simples e cada vez os concursos são mais difíceis, porque o acesso, inclusive, à informação é cada vez maior. Então, para aqueles que têm interesse, tem sido sempre cada vez mais fácil ter acesso ao conteúdo que antes era muito restrito. Vocês conversaram aqui, por exemplo, com o professor Elson, no último encontro aí de vocês. E aí uma vez ele me contou que ele, para fazer o cursinho, para prestar concursos, ele teve que ir para São Paulo, passar a madrugada numa fila, não sei se Ele contou isso pra gente. eu não vi. Passar a madrugada na fila para se inscrever no cursinho do Damásio, porque não tinha. Então era uma coisa Com muito Michel Temer restrita. e Isso, com Alexandrina de isso Moraes. mesmo. Exatamente. Hoje não. Hoje qualquer pessoa faz um cursinho de qualquer lugar com conteúdo muito bom. Então, para quem quer, a modernidade tem essas vantagens. Então, não existe hoje uma aprovação que seja fácil. Eu sou escrevente já há muitos anos. Passar no concurso que eu passei, quando eu passei, eu fiz esse concurso em 2007. Eu fiz, embora só tenha sido chamado bem depois que eu passei muito mal, mas eu passei. Eu fiz 2 meses de um cursinho intensivo, 2 meses de um cursinho intensivo, lá na República, num calabouço que tinha lá, que era de um cursinho grande até, mas era para pouca gente. Hoje, eu duvido que uma pessoa estudando 2 meses passe. Eu não passaria nesse mesmo concurso de escrevente, porque hoje a concorrência é muito maior, as pessoas são muito mais qualificadas. Sim. Nos concursos que eu fiz, normalmente a gente aprende assim, quando você estuda para o Ministério Público, você automaticamente estuda também para a magistratura. Não é exatamente assim. Atualmente, os concursos são cada vez mais especializados, justamente porque todo mundo está num nível
tão bom que você é obrigado a colocar cada vez mais elementos para tentar separar umas pessoas das outras. Então, hoje, quem, por exemplo, presta concurso para a Defensoria Pública é um público muito restrito. Não é quem presta para Ministério Público e nem para magistratura, porque eles não conversam, não se casam. E eu sei porque eu fiz um da Defensoria só para teste e vi que para mim Tô era fazendo outro. nada, vou fazer um cursinho. Era outro. Eu estava numa época de preparação e fazer prova é importante Ajuda, quando você ajuda. está Sim. se preparando. E eu fui fazer só para ver. E eu saí com uma dor de cabeça colossal. Nossa, apanhei muito de muita matéria, porque é um concurso muito vocacionado. A magistratura e o Ministério Público são mais parecidos, mas eles têm suas especificidades. A magistratura, ela costuma cobrar com mais profundidade algumas matérias. Então, direito constitucional, direito civil, direito processual costuma ser mais pesado na magistratura, direito empresarial. E o Ministério Público costuma dar mais ênfase em algumas outras matérias, em direito penal, processo penal e difusos e coletivos em especial. Difusos e coletivos aí entra meio ambiente, consumidor, etc. Probidade administrativa. E o que mais diferencia esses concursos é a segunda fase, porque aí na magistratura você tem que fazer sentença e no Ministério Público você tem que fazer peça. A terceira fase oral dá diferença também. Mas para mim, que trabalho no Poder Judiciário já há muitos anos e que já fiz minutas de milhares de sentenças, foi muito mais simples para mim, não que tenha sido mais fácil, mas foi muito mais simples para mim fazer um concurso, por exemplo, da magistratura, porque é uma coisa que eu estou acostumado a fazer. Já tinha prática. Muita desse prática. processo. Para mim não é novidade nenhuma a estrutura de uma sentença, o que ela tem que conter, o que ela não tem que conter. Embora eu leia centenas de peças todos os dias, eu não costumo fazer peças. Então, para mim, fazer prova do Ministério Público é mais complicado nesse sentido. Porque, embora eu conheça o direito que serve tanto para uma carreira quanto para outra, na hora de se formalizar isso é diferente. E é por isso que eu sempre falei para vocês, irem trabalhar o mais rápido possível com aquilo que vocês gostarem. Porque a prática facilita muito a vida da gente. Sim. Se vocês nunca forem trabalhar com o direito, nunca forem estagiar de forma alguma, quando vocês chegarem, por exemplo, no exame de ordem, na segunda fase, por mais que vocês saibam, na hora de fazer a peça, tudo vai ser difícil para vocês. E isso não é diferente para mim, não é diferente para ninguém. Então, os dois concursos têm, tecnicamente falando, têm a mesma dificuldade. As carreiras são iguais, tudo é igual entre magistratura e Ministério Público. O que varia um pouco é justamente a sua aptidão, considerando aquilo que você trabalha mais. Não significa predileção, não significa que você goste mais de um ou de outro, mas é facilidade mesmo, isso é normal. Então, primeira fase dos dois, muito difíceis. Segunda fase, muito difíceis também, mas para mim, a do Ministério Público tinha um quê a mais, que era esse de fazer peças, que é algo que não é do meu dia a dia. Então, por isso, eu diria que lá teve essa complexidade a mais em relação à peça, não em relação ao direito, porque o direito é igual. Sim, é bem importante isso que você falou da diferença de provas, porque acho que até algum professor chegou a comentar com a gente de desde o primeiro ano já ir se caminhando para aquilo que pretende. Se pretende seguir para o particular, para o público, e até entra no que você fala, sempre trabalhar, procurar estágio para ver naquilo que se adequa, para já se preparando desde sempre, né? Porque às vezes você se prepara a vida inteira para uma magistratura, por exemplo, e aí você chega lá, ops, não é isso que eu quero ir para procuradoria. Sim. Até você pegar o ritmo da procuradoria é bem Sim, complicado. exato. Eu lembro que acho que com você, com a Raiz, eu não lembro se eu comentei também sobre isso, mas com você eu tenho certeza. Se eu, com 18 anos, tivesse a ideia de fazer direito, eu teria tentado estagiar em todas as áreas possíveis, justamente para ter essa noção. Porque quando você está de fora, às vezes você tem uma visão, e quando você está de dentro, você tem outra. Trabalharam comigo alguns estagiários que, quando estagiários de nível superior, por exemplo, pensavam em fazer concurso. Quando se formaram, foram advogar e nunca mais pensaram em outra coisa. Se acharam na advocacia e falaram, concurso nem pensar, eu me achei aqui, eu não quero sair daqui por nada. E vice-versa, teve gente que estagiou, foi advogar e falou, agora tenho certeza, eu quero mesmo o concurso. Mas porque teve justamente essa possibilidade. E como o direito é muito amplo, quanto mais você puder conhecer as coisas, é melhor, porque aí você vai abrir, inclusive, os seus horizontes, as suas possibilidades. Verdade, perfeito. Bom, minha próxima pergunta é o seguinte: você acredita que o perfil das provas de concurso público mudou ao longo dos anos? E se sim, quais adaptações você considera essenciais para os candidatos atuais?
Inclusive as da ordem também, aproveitando que logo mais a gente vai passar por essa humilhação. Calma, Ainda tem calma. uns 4 minutos. Calma. Já vamos pensando Não, nas pensa assim. respostas. Não pensa assim. Todos os concursos, seguindo aquela mesma linha que a gente conversou agora há pouco, todos os concursos têm ficado cada vez mais complexos. Não significa que eles sejam mais difíceis, até porque isso eu lembro de ter falado para vocês mais de uma vez, nenhuma prova resume o conhecimento da gente. Isso não existe, Sim, tá? verdade. Isso não existe. Então, já falei várias vezes sobre isso com vocês, não significa que se você foi muito bom, muito bem numa prova, que você sabe tudo daquela matéria. Às vezes alguém foi muito pior do que você e sabe muito mais do que você, mas aquelas perguntas se encaixaram melhor na sua realidade. Às vezes quem sabe menos vai melhor em algumas provas. A vida é assim. Os concursos que eu tenho visto, por exemplo, concurso de escrevente, pelo que o pessoal comenta comigo, o pessoal que vai trabalhar comigo. A parte do direito chegou no momento que todo mundo já acertava tudo. Então eles precisam dar um jeito de fazer com que pessoas errem. Como que eles fazem? Piorando as perguntas de informática, piorando as perguntas de raciocínio lógico, que é uma coisa que você não está focando. Você está focando numa coisa, eles vêm e te pegam em outra. E os concursos, em especial as primeiras fases de concurso, são feitas, feliz ou infelizmente, como peneiras muito grandes, gargalos. Então eles têm que dar um jeito de eliminar pessoas. E nessa daí, infelizmente, vale tudo. Nos concursos que eu tenho visto, os que eu fiz, por exemplo, infelizmente tem muito concurso que faz pergunta muito desnecessária. Então você vai fazer um concurso, você passa anos estudando, e chega lá e alguém te pergunta uma fração de aumento de pena de um crime X. Isso não é o tipo de coisa que mede o conhecimento de ninguém. Você não estudou anos para ter decorado qual que é a fração de aumento. Você estudou anos para entender a doutrina, para entender a formação do direito, a teoria do delito, e não para chegar lá e falar, olha só, é 1/3 nesse caso. Isso acontece? Acontece muito. Os concursos, em geral, têm cobrado muita jurisprudência. Isso é também uma forma, é claro, de ver os alunos que estão, os candidatos que estão mais atualizados, mas também é uma forma de muitas vezes derrubar a gente, porque ela cobra de você que você tenha decorado o que foi julgado num caso X. Não está na lei, não é jurisprudência vinculante, mas eles querem que você saiba aquilo. Isso tem um lado bom e um lado ruim. Como que a gente pode lidar com isso aí, né, o candidato? É conhecendo as provas. Por isso que eu falei, por exemplo, fui fazer uma prova de Defensoria Pública. Nem era minha, mas eu fui fazer porque eu estava no momento. Ano passado, 2023, eu alcancei um momento que eu achei que eu estava preparado para fazer os concursos. Então eu falei, agora vou fazer. Esse foi o primeiro que apareceu. Eu falei, vou fazer esse. Não é a minha, mas eu vou fazer esse. Porque eu já sei que eu estou num nível de competição legal. Não passei por uma. Acontece. Mas é ótimo, porque eu não passaria na segunda fase, eu tenho certeza. Porque essa é outra linha. O importante ali é o tentar, né? Exatamente. Conhecer a prova, que nem você falou. Isso. Aí vocês vão conhecendo as provas. Sim. O que eu vejo das pessoas, por exemplo, que têm passado em concursos comigo, as pessoas vão se especializando cada vez mais. Então, poucas pessoas ainda prestam concurso para a magistratura e Ministério Público com o mesmo enfoque. A maioria acaba escolhendo um deles. Por quê? Justamente para poder se especializar melhor, ver o que cobram mais naquele tipo de prova, para ter uma chance maior de passar. E às vezes chega ao ponto das pessoas se especializarem num concurso específico. Então, olha, eu só quero tentar o concurso do Ministério Público de Santa Catarina, por exemplo. Não vou tentar outro. Eu quero esse, porque esse eu já entendi como funciona a prova. Não vou ficar pulando de galho em galho, vou ter foco e vou prestar esse negócio até eu passar. Muita gente faz isso. A OAB é a mesma coisa. Vocês, a partir do 4º ano agora, já podem fazer. Agora mudou recentemente, no finalzinho do ano pode fazer. Qual que é a melhor forma de vocês saberem como está a prova? É fazendo a prova. Então, já metade do 3º ano, pega uma prova e faz, e vê o que eles estão cobrando mais. O que a FGV está cobrando mais agora? É mais lei? É mais jurisprudência? Ou é mais doutrina? Porque se ela estiver cobrando mais lei, eu não vou perder tempo lendo doutrina, porque não vai cair. Sim. Se estiver cobrando mais jurisprudência, eu não vou perder tanto tempo lendo o vade-mecum. Eu vou estudar mais jurisprudência. Então, o que a gente tem que fazer estrategicamente, porque concurso também é isso, prova também é isso, e aí, mais uma vez, repito, a prova não mede o conhecimento. Não é porque quem passou num concurso sabe muito mais do que quem não passou, não é isso não. Às vezes é só a forma justamente da pessoa ter se preparado. Ela se preparou melhor para aquilo,
E por isso ela foi melhor naquilo. Então, vai valer para vocês daqui a pouco. Nas provas. Bom, vocês estão vendo isso já na faculdade. Sim. Quando vocês tiverem professores que ficam muito tempo, chega um momento que você já sabe a forma que ele faz prova. Sim. E aí você fala, esse aqui só vai cobrar o que ele deu na aula. Esse aqui, tudo que ele deu na aula, ele não cobra. Ele vai cobrar só o que está na lei. Vocês vão passar por isso. E isso é uma forma de se preparar. E é uma forma necessária, feliz ou infelizmente, para provas, inclusive OAB. Perfeito. Eu vou deixar essa minha pergunta por último, porque é para finalizar, tá? Você quer seguir? Pode ir. Bom, então eu vou pegar um pouco da sua carreira atual como escrevente, a sua experiência nela, e te perguntar, você participa de algumas audiências, escreve muito, qual você vê que é os maiores erros que os advogados cometem na audiência, nos processos, mesmo nas petições? Olha, infelizmente, seguindo aquilo que a gente falava lá no começo, hoje, nós que trabalhamos no judiciário, que vemos muitas petições, muitos processos, a gente vê muito erro. Muito erro. E isso é produto, acho que de uma série de fatores, que começam, inclusive, com vícios de base. Então, poucas pessoas escrevem bem hoje em dia. E isso, penso que seja unânime entre as pessoas com quem vocês conversarem. Porque escrever é também prática. Escrever também não tem método para escrever. Não tem método, que eu quero dizer, não tem atalho, né? Quando você pega alguém que sempre leu muito e sempre escreveu muito e tentou desenvolver a escrita, essa pessoa vai ter uma facilidade pro resto da vida, independentemente da faculdade que ela curse, do curso que ela curse, ela sempre vai escrever bem. Só que hoje, na esteira daquilo que a gente vinha falando, em que a educação vem sendo cada vez mais precarizada e que hoje a gente vê justamente essa evolução de outros instrumentos que as pessoas, inclusive nas escolas de nível fundamental, daqui a pouco vai ter na pré-escola, já vai ter também tablet e computador. Porque a ideia é, vamos transformar, não vamos mais lutar contra a realidade, já que a realidade é assim, vamos aceitá-la como ela é. E isso faz com que as pessoas deixem de praticar. Então, a escrita é um problema constante. Nós vemos, muitas vezes, nós que estamos do lado de lá em especial, às vezes a pessoa, dá até para entender o que a pessoa está querendo dizer, mas a gente percebe a dificuldade com que ela diz aquilo. Ou muitas vezes a gente realmente não consegue entender. E isso todos os juízes, todos os assistentes, todos os escreventes com quem eu converso falam a mesma coisa. É comum o pessoal comentar assim, ó, no judiciário, por exemplo. No judiciário acontece de o juiz ler uma petição e não entender. E se tem participação do Ministério Público, sabe o que ele faz? Ele manda para o Ministério Público, que ele fala, vai que o Ministério Público entende o que essa pessoa está querendo dizer, aí ela arredonda para mim e devolve. Mas às vezes bate lá no Ministério Público, o Ministério Público também não entende. E aí ele fala alguma coisa do tipo, reitera a cota anterior e devolve para o juiz. Se vira aí você. Porque realmente tem uma dificuldade de expressão, de capacidade de colocar no papel mesmo aquilo que você quer dizer, de transformar ideias. Vocês Como que vão ela se impressionar. conseguiu? A sorte, eu só acredito nisso. Mas não dá pra ter sorte, gente. Tentando muito, a gente vai conseguindo as coisas. Vocês vão ver isso aí. E não se espantem se, por exemplo, amanhã ou depois, no dia que vocês forem prestar o exame de ordem, isso serve para qualquer concurso também, tá? Não tô falando da advocacia, não. Tô falando de tudo. Não se espantem se, por exemplo, quando chegar no exame de ordem, vocês não passarem e uma pessoa que você viu que fez o curso inteiro com má vontade, nem aí, passar na sua frente. E acontece. Acontece todas as vezes isso acontece. Isso vai acontecer. Vocês vão ver isso acontecer. Eu espero que não aconteça com vocês. Para de jogar praga na Não com vocês. gente. Vocês vão ver com outras É a pessoas. vida, né? É a vida, justamente. Faz parte. Isso faz parte. Até porque quem corrige a prova, a pessoa que corrige a prova lá do exame de ordem, ela não lê a sua peça com olhos de professor de língua portuguesa ou com olhos de um tutor para a vida inteira. Ele não analisa aquilo como um todo complexo. Ele só vai verificar se você colocou os elementos necessários. Então, precisava ter mencionado o artigo 373.1 do CPC. Mencionou. Ganha 0,1. Precisava ter mencionado que isso aqui não podia nos termos do artigo 200 do Código Civil. Mencionou. Toma aqui 0,1. E aí, no final, ela faz uma soma e vê. Opa, acertou metade? Passou. Não acertou metade? Não passou. Ela não está preocupada com a coesão do seu texto. Uhum. Então, esse é o primeiro elemento. É um elemento de dificuldade quase que geral.
E por isso, repito, só a prática é que pode melhorar. E o segundo grande erro, colocando de uma forma lata, é justamente a falta de preparação. É muito comum que a pessoa se forme em direito, passe no exame de ordem e ache que aquilo é suficiente para ela manter uma vida no direito, que ela vai ser já a melhor jurista do planeta Terra, que ela vai ser o Rui Barbosa, o Ponce de Miranda. É muito comum que a pessoa se forme e nunca mais abra um livro e passe a viver de pesquisa na internet, por exemplo. Então, caiu Um um perigo. processo, super. Muito. Caiu um processo que eu nunca vi, mas eu vou jogar aqui, tem um site que tem todas as iniciais do planeta Terra lá que você paga, e tem mesmo, vocês sabem que existe, se vocês não sabem, fiquem sabendo. Você paga, não sei quanto é, mas você paga e você fala, deixa eu ver se eu acho uma petição para o meu caso, achei. Então, para nós é muito comum a gente estar lendo uma petição inicial e ver que a pessoa esqueceu de colar o nome da parte, por exemplo. Nossa. Sabe? Tá escrito lá, incluir o número do contrato, e a pessoa deixou passar. E aí a pessoa vai vivendo essa vida dessa forma, sem entender o que está fazendo. Chega na audiência, não dá tempo da pessoa, às vezes, recorrer a um instrumento desses. E aí o que você vê muita gente é passar muita vergonha, e acontece muito. E isso torna, às vezes, o jogo muito desigual. A gente falava muito disso em criminologia em desfavor do réu, que é uma pena. Sim. Porque de um lado vai ter um promotor, uma promotora de justiça que não puderam se valer desse tipo de expediente, e que se prepararam muito, e que sabem o que estão fazendo, que conhecem o Código de Processo Penal, de trás para frente, e do outro lado alguém que está ali só cumprindo tabela. E isso aí é em prejuízo da parte, sempre. Então, o que falta, na maioria das vezes que eu vejo, audiência, por exemplo, já que não é escrito, é falado, é essa preparação. E essa preparação é, mais uma vez, fruto de estudo, de prática, de acompanhar audiências. Tem advogados que já são advogados, mas fazem questão de ver outras audiências. No júri isso acontece muito. A pessoa quer ser defensora do júri. O que ela faz? Ela vai assistir júris. Mas ela já é advogada, ela já tem uma carreira, não interessa, ela vai ver júri porque ela quer aprender ainda. Sim. Ela não está parada, ela não acha que ela entendeu tudo. Então, o segredo, penso eu, é justamente não deixar isso esfriar, porque o direito, vocês já viram, vocês terminaram o primeiro ano, já viram isso. O direito muda muito. Teve coisa que eu conversei com vocês na sala de aula há 6 meses que já mudou. Tem mesmo. Não tem? E tem coisas que vão mudar muito mais ainda. Então, aquele que corre atrás, que se esforça, vai continuar cometendo erros? Vai, todo mundo vai, eu também vou, sem exceção de ninguém. Mas a chance de menos erros é grande. Então, a única possibilidade de sucesso, qual é? Sucesso, não quero dizer nada tão ideológico, mas assim, de você conseguir ir bem, é você não parar, né? É você não parar, é você estudar, é você continuar, é você treinar, você fazer de novo, de novo, de novo. Sim. Persistir, né, naquilo. Nada novo sobre o sol. Não, Bem, como exatamente. você bem disse, ainda mais na área do direito, né? A constância em estudar, em abrir uma Isso. doutrina, em se atualizar é muito necessária. Isso. Ler, à medida que você vai lendo, você vai ganhando vocabulário jurídico, Sim. né? Porque existe um vocabulário jurídico. É claro que hoje em dia tem uma tendência em diminuir esse vocabulário jurídico, por um lado bom, por um lado ruim, mas existe. Então, assim, é a prática. Assim como existem médicos que se formam e nunca mais fazem uma especialização, não vão no congresso. E esse aí eu tenho certeza que vocês não iriam lá fazer uma cirurgia com ele. É a mesma coisa, né? Toda a ciência complexa, como é o direito, e o direito é muito mutável, né? O direito faz parte, vocês já sabem bem disso, faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, tá sempre mudando, tá sempre mudando, tá sempre mudando. Então, aquele que parar... Prejudica o poder judiciário inteiro, né? Porque Tudo. ele que tá ali na atuação de frente. Tudo, porque aí a gente vê cada vez mais petição errada. Quando se analisa a petição inicial, por exemplo, no momento, vocês ainda vão estudar isso em processo civil, mas tem uma série de requisitos de petição inicial e tudo mais. É muito raro uma petição inicial ser recebida de primeira, sem o juiz ter que mandar corrigir alguma coisa. Nossa. E isso é um prejuízo, exatamente, não é só para aquele caso, é um prejuízo global, porque quando um juiz, em vez de ele já falar, olha, cita a pessoa, ele tem que falar, ó, primeiro resolve isso. Aí alguém tem que publicar isso aí, tem que esperar a manifestação, tem que esperar a juntada, o cartório tem que movimentar esse processo, tem que voltar para o juiz, que já tem uma fila quilométrica de processo para ele olhar. Aí ele vai olhar de novo, aí às vezes ele vai ver que a pessoa não fez o que ele mandou ele fazer. Aí tem que falar, faz isso de novo, poxa, me ajuda aí, né? E aí tudo isso de novo, e isso também reflete na realidade atual do judiciário. Tem parcela de culpa do judiciário? Tem parcela de culpa do juiz? Tem, dos servidores? Tem também.
Mas os advogados têm uma parcela muito grande também de responsabilidade nesse sentido. Com toda certeza. E aí fica a importância de todos levarem a faculdade muito a sério. Uhum. E aí, nesse sentido, eu já vou para o meu próximo questionamento. Como a gente vê, você acredita que tenha passado por isso, o mundo jurídico ele é muito fechado para novas pessoas, talvez, para os novos nomes. Como você vê que uma pessoa que quer entrar nisso pode se valer de meios da faculdade e extra-faculdade para conseguir ganhar uma visibilidade dentro dele? Eu sou, talvez, ainda retrógrado nesse sentido. Então, a gente até falávamos, conversávamos antes sobre, por exemplo, rede social e questões de internet. Eu vejo com muitas ressalvas tudo isso. Eu sei que existem possibilidades da pessoa conseguir alguma visibilidade por outros meios. Eu sei que hoje existem, por exemplo, muitos advogados, assim como juízes e promotores, que vivem de publicidade, de marketing. E é um jeito de se alcançar também alguma notoriedade. Mas o método infalível que eu conheço é justamente o da pessoa ser boa naquilo que ela faz. Esse caminho de ser bom naquilo que faz, que é o que às vezes afasta as pessoas, é um caminho longo, né? Então, quando nós vemos alguém que se destaca no mundo jurídico, então você vê lá um grande nome, falava muito para vocês, por exemplo, do professor Renato Brasileiro, da nossa matéria, que tinha mais a ver com criminologia, embora não seja, mas falava do Renato Brasileiro, grande nome do processo penal. Se a gente falar sobre direito civil, Flávio Tartucci. Se você falar sobre direito constitucional, o Ingo Hoffmann. Não são pessoas que, com certeza, depois de 1 ano, 2 anos de carreira, conseguiram alguma coisa. São pessoas que demoraram 5, 10, 15, 20 anos para serem reconhecidas de alguma maneira. É um caminho longo, mas não é diferente do caminho, repito, de qualquer outra ciência. Alguém que queira um dia ser considerado como um grande arquiteto urbanista. O caminho dele não vai ser um caminho curto também. No direito não é diferente. O direito tem muito profissional? Tem, claro que tem. Significa então que é impossível alguém obter alguma notoriedade? Evidentemente que não. Né? Vocês de Atibaia, você de Mairiporã, tenho certeza que vocês, quando alguém fala em advogado, talvez até antes de vocês ingressarem na faculdade, já vinha à mente de vocês alguém, né? Então, ó, tem a doutora tal, tem o doutor tal. E normalmente essas pessoas não são pessoas que estão trabalhando nisso há 6 meses. São pessoas que têm uma carreira de 20, de 30 anos e que trabalham, que se esforçam, que estudam. É o único caminho. É o A único gente caminho. entra meio que naquela teoria de me dê 10 anos. Né? Me dê 10 anos, mas me dê 10 anos fazendo alguma coisa. A gente até comentou com o Capeto que não adianta nada a tal da sorte chegar. Você tem 10 anos, mas se você não exatamente. Se você não se preparou, se você exatamente. não... A sorte vai chegar e vai falar... Que vem o próximo. Exatamente. se preparou. Exatamente. Que vem Tanto o próximo. Elson quanto o Cleberson tem essa... Acho que vocês ainda não tiveram aula com o professor Cleberson, juiz lá em Piracaia. Os dois têm uma visão muito parecida sobre isso. Já conversei muito sobre concurso com eles. Eles me motivaram muito, de muitas formas. E os dois têm esse discurso, e eu lembro muito do Cleberson sempre falando isso em sala de aula, né? Que a sorte favorece os que se preparam. Se algum dia vocês conversarem com ele, tenho certeza que ele vai falar isso. Ele sempre falava isso. Falava isso e falava que trabalho duro compensa, work hard pays off. Sempre falava isso, sempre falava isso. Para os advogados, existe mais ou menos essa ideia mesmo de 10 anos. Eu imagino que seja tirando uma média, mas é uma média que faz muito sentido. O pessoal que se formou comigo, eu me formei aqui na Unifat, final de 2019. Já tem várias pessoas que se formaram comigo, não várias, porque nem todas obtêm, mas algumas pessoas, aquelas que estão levando mais a sério, hoje, com 5 anos de advocacia, já tem algum reconhecimento. Já são pessoas que vivem bem da advocacia, já são pessoas que têm seus clientes, já são pessoas que já são conhecidas. Não estão ainda no topo, ainda não se compara com o professor Elson, por exemplo, que é um cara super tradicional daqui de Atibaia, com o professor Júlio César Ribeiro, que tem um escritório de 35 anos. Não se compara, mas já são pessoas que estão chegando. Então, assim, é uma caminhada, sabe, que você vai com calma, você vai trabalhando aquilo, você vai fazendo... O nome do profissional, ele só tem um jeito de ser feito, que é com a boa qualidade do serviço que ele preste, né? Sim. Não significa só vitória em processo. Porque às vezes o seu cliente, você vai perder o processo dele, mas ele vai saber que você foi muito boa. Porque ele Deu tudo sabia de que... si, né?
Sabia, e ele sabia que ele não tinha direito. Porque tem muito cliente que vai atrás de advogados e advogadas sabendo que tem direito zero. Especialmente processo de família, vocês vão passar muito por isso. Mas ele vai saber reconhecer esse serviço e falar, poxa, olha, ela se esforçou. Eu li lá que coisa incrível, sabe? E o contrário acontece também. Às vezes, até pela decisão do juiz, pelo despacho, mesmo uma pessoa leiga consegue perceber que aquilo foi falha do advogado. Porque às vezes deixa bem claro ali. Ó, não se desincumbiu do ônus. Aí a pessoa fala, nossa, o que será que é isso? Vou pesquisar na internet. E ela descobre, opa, quer dizer que ele que tinha que ter feito isso, ele não fez. Olha só, o juiz está falando aqui que julgou improcedente porque não apresentou um documento tal, mas eu dei para ele esse documento tal. Eu entreguei. Tem foto aqui no WhatsApp de eu mandando para ele, sabe? Sim. Então, é só o tempo. É só o tempo, Bianca. É só o tempo e o trabalho. Bem feito. Exatamente. Não tem outro caminho. Não adianta querer mudar. Não existe atalho. Não existe milagre. Não. Legal. E agora, eu te pergunto, como um juiz, ele pode aplicar uma pena de uma forma que ele se valha da lei de forma estrita, como é necessário, mas também aplicando a humanidade dele. Porque, em contextos fáticos, no direito penal principalmente, a lei ela precisa descrever a conduta de forma estrita. Mas sabemos que na realidade tem muito contexto por trás, muitos fatores que influenciam, desde o psicológico ao social ao econômico. Então, como ele pode equilibrar a lei e a humanidade dentro de uma aplicação de pena? É muito difícil. É muito difícil, porque a gente tem que considerar, em primeiro lugar, qual é a função do magistrado. E a função do magistrado ainda que numa utopia, é a de ser imparcial. E ser imparcial significa ele tentar deixar de lado o máximo possível as ideologias dele, aquilo que ele acredita, as noções de mundo dele, a moral dele. Isso é impossível, a gente sabe disso. As amizades, os Por favores. E precisa também, mas isso é necessário, isso é necessário. E tem que ter essa espécie de desvelamento, sabe? Estar trabalhando estritamente com o conteúdo jurídico. Em direito constitucional isso é mais discutido, de uma forma mais clara, essa questão, por exemplo, da intervenção da moral, até que ponto ela participa, até que ponto ela não participa. No direito penal, a grande questão é justamente se trabalhar dentro dos limites da legalidade, mas sempre considerando sobre a lei, né, em sentido estrito, os direitos humanos, naquilo que se aplica aqui no Brasil, e a Constituição Federal. Aquele que parte da Constituição Federal para depois aplicar o direito, naquilo que a gente considera como garantismo, é aquele que chega mais perto de observar sempre os direitos humanos na aplicação de uma pena, por exemplo. Mas isso não significa que ele vá conseguir, por exemplo, ainda que ele entenda o que pode ter motivado a gente, não significa que ele vai poder abdicar da lei naquele caso concreto. Então, existem alguns grandes nomes do direito penal. Aqui na América Latina tem o Zaffaroni, por exemplo. E aí o Zaffaroni fala justamente da necessidade que haveria de existir, de se observar, por exemplo, no caso concreto, será que a sociedade não falhou com essa pessoa a ponto dessa pessoa vir a delinquir? E se é assim, essa pessoa então merecia ter uma pena inferior ou nem ter pena nenhuma. Falando isso doutrinariamente, é até uma concepção interessante de ver o mundo, porque é verdade, né? Especialmente quando a gente estuda criminologia, espero que vocês se lembrem, a gente vê que existem vários fatores que podem levar uma pessoa a delinquir. Sim. E, em especial, na nossa realidade, o que mais leva é a cupidez, né? Que é o desejo por ter algum tipo de proveito econômico, numa realidade em que o que impera são as aquisições materiais. Então, faz sentido? Faz. Claro que faz. Só que é muito difícil, seria colocar isso em prática. Porque imagina se todo juiz passasse também a ter essa noção e falar, quem é essa pessoa? Deixa eu ver qual é a história de vida dela. Poxa, realmente foi muito traumática, logo não aplicarei pena nenhuma. Isso seria um convite para a criminalidade. Sim, e a imparcialidade fica bem complicada para aplicar nisso. Exatamente. É por isso que, por exemplo, a STJ falou, não pode usar esse tipo de ideia, não é assim que funciona. O papel do juiz é o quê? Trabalhar dentro, vou partir da Constituição, então considero lá os direitos humanos, considero, melhor dizendo, considero os direitos fundamentais,
considero lá o artigo 5º, todo o rol de direitos e garantias. Parto para os direitos humanos, que o Brasil já incorporou, e depois vou para o direito penal. E vejo o que dá para usar naquele meio do caminho. Então, por exemplo, observam no caso concreto que essa pessoa tem lá uma situação muito peculiar. Como juiz, não vou deixar de aplicar a pena, porque se ela praticou o crime, se enquadra dentro da taxatividade, está lá previsto, é esse crime, posso sancionar? Devo. Mas posso usar, por exemplo, uma atenuante genérica, inominada, que tem lá no Código Penal e que me permite, por exemplo, reduzir um pouco a pena dele na segunda fase da dosimetria da pena. E sempre tentar observar com proporcionalidade todas as outras fases de aplicação da pena. Quero dizer, se alguém praticou um fato típico ilícito e é culpável, o juiz tem que aplicar a pena. É imposição, é para isso que ele está ali, né? O juiz, embora não seja a boca da lei tão simplesmente, embora ele não seja um aplicador cego da lei, mas ele está ali para aplicar a lei. Sim. E é muito perigoso quando o juiz deixa de aplicar a lei com base só nos seus valores morais. É sempre muito perigoso. Mas ele pode, por exemplo, dentro da discricionariedade que é considerada para ele, em alguma medida, na hora de aplicar a pena, verificar isso. Vou aumentar a pena dele na primeira fase? Não, não vou. Não vou. Embora esse crime tenha sido assim, assado, eu considero que não dá para aumentar, não considero a culpabilidade dele extremada nesse caso. Na segunda fase, de repente eu consigo aplicar essa atenuante. Fala, ó, vou dar uma diminuída, né? Então, assim, é trabalhar com aquela ideia de proporcionalidade. Sim. Tento chegar na pena mais justa, e justiça é um conceito, fica para uma outra hora a gente discutir, mas tento achar a pena mais justa para o caso concreto, considerando meus valores, por exemplo, que dizem respeito aos direitos humanos, considerando, mas nunca podendo abdicar daquilo que a sociedade escolheu, né? Porque o juiz está ali como representante da sociedade, como um servidor público. Ele não está ali para levantar a bandeira dele e falar, já que eu posso, eu faço assim. Mas é muito difícil isso, Bianca. Muito difícil. Gente, eu imagino e vemos na sociedade quão difícil é, porque fica nesse sentido que a gente falou, né? Num lado, aplicando só a lei, tira toda a humanidade possível, que é preciso nos casos, porque muitas vezes tem outros contextos, mas também aplicando só a humanidade, tira a justiça, que é o principal, desequilibra toda a sociedade, né? Porque fica aberto para o crime, como você mesmo... É o que algumas pessoas chamam de garantismo binocular. Você tem que olhar duas coisas. Você, por um lado, entender, por exemplo, os direitos humanos, mas, por outro lado, entender também o impacto que o crime causa na sociedade e para a vítima. Então, você tentar balancear isso, porque sempre que você levanta muito um lado em detrimento do outro, aí é que você propicia a injustiça de verdade. Se você esquecer absolutamente dos direitos humanos e quiser ser promotora ou juíza de direito, ou juíza federal, você não vai aplicar o direito como deveria. Você vai, e repito, justiça é um conceito muito aberto, mas você vai ser injusta na sua pena. E o inverso também vale, né? Sim. Então, e esse é o trabalho difícil. Esse é o trabalho difícil. Essa é a parte mais difícil do direito, com certeza, em especial do direito penal. Nada se compara. Sim, muito a se pensar enquanto está nesse Não, cargo. e é um assunto Muito muito difícil. complexo. No direito constitucional, por exemplo, se discute muito até que ponto a lei é suficiente, até que ponto o positivismo é suficiente, ou até que ponto não, né? Porque, em nome do positivismo, por exemplo, várias barbaridades foram praticadas ao longo aí dos séculos. O grande exemplo é sempre a Alemanha nazista. Sim. Então, tem muita discussão, acho que os Estados Unidos talvez sejam o berço de maior discussão ainda disso, mas é um tema muito complexo, é um tema Com que certeza. daria pra gente fazer um livro a esse Calma, respeito. daqui 3 anos a Aí gente você chama volta de e a novo. gente volta Vai só estudar no sobre tema. isso. Você Não, me isso é explica muito sobre complexo. A gente justiça, vai estudar um sobre pouco sobre pena. isso, Muito só um complexo. pouco, pelo Não, menos. muito Por favor. complexo. Muito bom. Mas a gente viu muito isso no direito penal agora, né? no Sim. final. A gente viu muito esses encaixes, né? Sim. Precisa ser justo. É, Eu me tornei uma pessoa humanitária. muito bem. Isso Não, é quem não. diria. Não ao seu nível, nem a da Bianca, Mas, mas é por isso que existe, por exemplo, as 3 fases de aplicação da pena. Sim. É justamente para tentar achar essa proporcionalidade, sabe? Usar um pouquinho das circunstâncias judiciais, quer dizer, a visão que o juiz tem daquilo, usar um pouquinho daquilo que o legislador falou a respeito daquilo, e aí você vai tentando balancear. Por isso que tem um mínimo e tem um máximo, por isso que tem frações, para você tentar achar, naquele caso, qual que seria a pena
justa, repito, com Sim. toda a dificuldade do termo. E bem antes da pena, já desde a teoria do delito, né? Você tem que ter o fato típico ali, você tem que ver se não tem presente nenhuma das excludentes, e depois a culpabilidade, que aí entra numa série de fatores que ele olha psicossocial, biológico, é bem interessante como o direito penal, ele tenta ali ser justo em sua essência. E ainda assim a pessoa não vai deixar de aplicar a pena. Exato. Ele vai se valer da pena, não tem Exatamente, por mais que jeito. você entenda, E é porque- justo, porque nem você falou, exatamente, é senão vira uma necessário. bagunça. Ah, Exatamente. você fez por esse motivo. Exatamente. Se você. Eu prestei concurso para promotor e para juiz. Eu sabia quais são as funções dele. Eu sei que se eu tomar posse em qualquer um desses dois, eu não tô lá para falar em meu nome. Eu não tô lá para colocar a minha ideia. Não tô lá para revolucionar o mundo jurídico, não é isso. Gostaria, né? Não. Eu tô lá para aplicar aquilo, né? Tá Então, certo. a função do promotor qual é a função do promotor? É a de atuar como parte, é atuar como fiscal da lei? Ele vai fazer aquilo da melhor forma possível. Às vezes, quando vocês forem trabalhar aí na vida profissional de vocês, especialmente em processo da infância, é muito complicado. Nossa, A deve ser infância terrível. infracional não é nada fácil, porque às vezes você vê Deve ser um triste, adolescente deve de ser 12 triste. anos praticando atos infracionais Eu não posso e você passar, não. sente ali a dor daquela vida, sabe? Ele não tá ali não estava fazendo nada por praticar crimes. Pode acontecer? Pode, mas isso não é o que acontece no dia a dia. Sempre existe uma história por trás daquilo, sempre existe uma família desestruturada, sempre existe problemas de álcool, de droga, sempre existe muita coisa. Mas o promotor, a promotora de justiça, quando vão atuar ali, por mais que eles sintam isso, eles têm também que atuar dentro dos limites da lei, né? Então, olha, me toquei muito com essa história. Significa que eu não vou representá-lo? Não, não significa, porque afinal de contas ele praticou um ato infracional equiparado a um crime. Eu preciso fazer isso, né? Até porque aí a gente teria que discutir, inclusive, as funções da pena, as funções de uma medida socioeducativa, que aí é uma outra discussão ainda. Mas é isso, cada um tem a sua função. E tão melhor é um Estado constitucional democrático quando cada um cumpre com a sua função da melhor forma possível, observando tudo isso, Constituição, direitos humanos e a lei, e cada um na sua. Né? Sim, com certeza. Agora são as minhas perguntas. Nada radical. Após as suas experiências em diferentes áreas do direito, como você vê a evolução do sistema jurídico e quais mudanças você gostaria de ver no futuro? O sistema jurídico, ele é uma espécie de organismo vivo, né? Porque à medida que as sociedades vão mudando, o sistema jurídico vai mudando junto. Em sociedades mais antigas, mais autoritárias, o sistema jurídico era né? Vocês lembram lá do sistema inquisitorial, por exemplo. Na sociedade mais moderna, que existe a prevalência de uma constituição, em que o pacto social passou a ser mais respeitado, em que a vontade das pessoas passou a ser mais respeitada, a gente vai cada vez mais observando um processo democrático, um processo em que as pessoas podem participar. Isso em todos os ramos do direito. Então, no direito constitucional existe, por exemplo, a possibilidade das pessoas terem iniciativa legislativa. No direito penal, as pessoas discutem por meio de seus representantes aquilo que vai ser, se o aborto vai ser penalizado ou se não vai ser penalizado, e assim por diante. Num Estado constitucional, qualquer que seja, quer dizer, tirando um Estado autoritário, não só o sistema jurídico brasileiro, mas o sistema jurídico global tende a evoluir. O nosso sistema, por sinal, costuma ser também, de alguma maneira, copiado, entre aspas, de outros países que estão mais evoluídos. Porque considere que o Brasil tem a primeira Constituição há 200 anos. Faz justamente 200, faz 200 anos, né? 1824, estamos em 2024, faz 200 anos. O Brasil é muito novo do ponto de vista jurídico. Né? E não só em Constituição, porque a nossa Constituição de 1824 foi em boa parte copiada da Constituição francesa. A nossa de 1891 foi copiada dos Estados Unidos, não copiada Ao pé da letra, isso, né? ao pé da letra, ipsis literis, mas foi inspirada, né? Então, a gente ainda está ensaiando os nossos sistemas. Nosso direito penal, a gente pega muita coisa da Alemanha, às vezes da Espanha, às vezes de Portugal. O processo civil, o direito civil é muito da Itália, da França. Então, a gente está caminhando, mas numa evolução constante. Isso não vai parar. O nosso maior entrave no Brasil, infelizmente, acaba sendo
a falta de técnica e, às vezes, a falta de vontade do legislador, que é algo também que já é bastante conhecido, né? Infelizmente, nem todo mundo que está lá como representante do povo, nem todo mundo que está lá no Congresso Nacional em especial, tem conhecimento técnico e tem boa vontade para fazer com que todos os nossos processos jurídicos melhorem. Às vezes existem muitos interesses, muito escusos. Sim. E aí isso, às vezes, acaba reclamando uma intervenção sempre mais presente do Poder Judiciário, que não é o ideal, mas que é necessária. A gente já conversou sobre isso também em aula, que muitos dos temas, às vezes, mais sensíveis acabam sendo resolvidos pelo Judiciário. No mundo ideal não seria assim. O mundo ideal seria pelo Legislativo, o Judiciário faria no máximo um controle de constitucionalidade, sim, pontual. Mas vem melhorando, vem melhorando. E o entrave que existe é um entrave mais social, mais cultural. À medida que o povo participar mais desses processos da vida política do Estado, melhor vai ser a evolução do nosso sistema jurídico no geral, porque a gente vai poder eleger pessoas mais bem qualificadas e depois vai poder cobrar delas providências melhores. E isso, com certeza, vão tomar mais cuidado, vamos ficar mais de olho, e aí, se for o caso, vamos representar para que providências sejam tomadas, vamos acionar o Ministério Público, e isso é uma engrenagem. Então, vamos chegar, estamos melhorando, tenho certeza. Sim, e nesse sentido do judiciário, muitas vezes, ter que tomar frente em algumas questões por falta de iniciativa do próprio legislativo, por vezes a população acaba achando ruim com o judiciário, né? Tipo, falando, tá tomando a frente, não é seu poder, e não sabe como acontece. Falta de uma educação ali, talvez, na iniciativa básica. Trazer isso, como funciona, para que serve, porque na escola primária, estadual, particular, as pessoas dificilmente têm acesso a algo constitucional, como funciona a legislação, o judiciário. É mais as matérias assim básicas. Talvez falte um pouco isso na população. Informação. E aqui na gente. Sim, mas isso exige um nível de formação que, às vezes, justamente, até as pessoas graduadas em direito, às vezes, deixam passar. Não tem. Porque exige também um tipo de raciocínio crítico e exige uma tarefa que é a mais difícil de todas, que é a gente deixar de lado a ideologia. Sim. E o pior, Isso é praticamente a pessoa só impossível. vai sentir quando de fato acontecer algo com ela, porque ela vai entrar naquela teoria de que ninguém vai ser excluído da lei, porque ela estava lá. Sim, Você não soube porque você não foi buscar. sim, É exatamente. complexo, mas infelizmente é a real. E vai doer quando a pessoa passar por algo e falar, putz, Exatamente. eu não sabia, mas estava lá. Tava lá, exatamente. E a vida é assim. Mas vejam que como aí também entra uma ideia de dominação simbólica, sabe? Sim. Para isso que às vezes serve o direito penal simbólico é justamente para isso, é para enganar as pessoas, né? É para isso que existe tanta propaganda, tanto acesso à informação, não que o acesso à informação é excelente, mas eu quero dizer, acesso à informação justamente deturpada, é para isso que existe, e agora veja a revolução que fazem as fake news. Justamente o encontro a absorção de desinformação é a chave de dominação de qualquer realidade, né? Então, enquanto a gente não conseguir se livrar disso aí, enquanto não deixar de lado discussãozinha boba, sabe, em nome de político X ou Y, porque o meu é isso só esse, vai piorar. é muito difícil. Isso Márcia. só vai É muito piorar. difícil. Até porque aí entram outras questões que sempre se relacionam, como hoje, cada vez mais como religião, como Sim. alguns valores que são muito particulares. Então, esse é o entrave. É justamente a gente superar isso. No dia que a gente conseguir superar isso, vai dar mais fluidez ao judiciário também. Porque aí talvez o judiciário pare também de se meter naquilo que não deveria se meter. Sim. Percebe? Como uma Funciona coisa... ideal ali. Puxa a outra, né? Exatamente. Quando alguém é muito chamado a fazer alguma coisa, acaba fazendo mais do que devia também, Sim. sabe? E aí acaba desbalanceando esse processo. E é algo muito, muito O complexo. erro de um é consequência do erro de outro, e aí... E aí não para nunca. E vira. E aí não para E nunca. nesse sentido de deixar as ideologias de lado, não que seja impossível, mas tem se tornado muito difícil com as redes sociais, né? Porque ali você fala com o grupo que fala como você, que Sim. pensa como você, e aí as pessoas se tornam cada vez mais radicais naquele E o bolha pior, que chama E aí delas. o pior é a Ele vira legião. verdade, né? Sim. E o Esse pior é o é a pior. legião de pessoas que a pessoa consegue. Por exemplo, a gente Sim. tem a gente tem um exemplo agora que aconteceu, a menina do avião.
Sim. A menina do avião era ninguém, Sim, até que ela sim. virou a menina do avião e tá com Exatamente. 2 milhões de seguidores. Então, tudo que Sim. aquela menina fala para aqueles Sim, 2 milhões exatamente. de Ela alcança pessoas, muito mais pessoas do que um político, por exemplo. Sim, com certeza. Né? E acaba Se torna entrando verdade, né? acaba entrando Sim. um pouco no que o Elson falou, né? Que às vezes você tem uma pessoa que fala de política, de religião, de direito. Sim, como se ela não fala entendesse de nada. tudo. Exato. E às Exatamente. vezes ela não entende de nada, mas aquelas pessoas que estão vendo Sim, ela do outro pra lado ela é a dela verdade. acreditam naquilo. Exatamente. Exato. E como existe muita informação, não é difícil você pegar uma informação e colocar a seu favor. A mesma informação, duas pessoas usam de forma totalmente diferente, cada uma para um lado. Mas aqueles que observam essa informação vindo de alguém que elas confiam, né? Sim. Como essa moça que Se torna não verdade. cedeu o lugar a e gente que, portanto, ela é tá tão só firme. usando como exemplo. Sim, a mas é um gente bom não exemplo tem- mesmo. a Exemplo gente não tem bem. nada a Isso, ver. exatamente. A Mas gente sabe que ela é é um uma mulher exemplo muito da inteligente. realidade. Sim, nada contra ela, mas Sim. é como a vida é mesmo, né? Um Exatamente. artista hoje em dia, se ele se propuser a falar de qualquer assunto, se ele se propuser a falar sobre direito, por exemplo, ele vai angariar muito mais seguidores, não no sentido de seguir, mas no sentido de pessoas que acreditam nele, do que se um ministro do STJ for lá falar. Exatamente. Sim. Né? Do que se um professor, você coloca lá Uma o pessoa professor. que acabou de chegar ali agora. Exatamente. Mas Você você tá pega o professor Adelso e fala, vai lá falar sobre processo penal. Aí você coloca um artista X. Vai falar Que da Fala ganhou daquela com mesma a Delcio. coisa. A Você gente não vai vai. É a conseguir, vida. queria te contar isso. Mas isso se torna muito verdade porque a gente vê isso dentro da sala de aula, trazer, tipo assim, recortes de leis do Sim, Twitter sim. que se tornou verdade e o professor tá na sua frente dizendo que é mentira, não, você tá falando Sim, lá, entendeu? exatamente. E você vai discutir com alguém que tá É na difícil. profissão há anos, entendeu? É difícil. É uma coisa que Mas é uma tem- dificuldade global, tá? Não é só Sim, brasileira. sim, A gente sim, tem visto sim, isso aí sim. pelo mundo afora. As redes sociais têm vindo como um tsunami do Adelso, Exatamente. ela vem acabando com tudo, né? Vem complicando bastante. Até a mesma atuação do professor em sala, né? Uhum. Porque às vezes o aluno chega com uma informação que diferencia daquilo que o professor tá falando, e aí o professor tem que ficar, ó, calma, vamos Isso, lá, aí até devagar. você provar que não é você que tá errado, né? Exatamente. Exatamente, Exato. E aí, inverte. às vezes, o cara tem que absolutamente. se moldar porque ele precisa Sim, exatamente, precisa ter público. acompanhar, Exatamente. ele tem que saber. É muito Exatamente. complexo. Exatamente. Tá bom. Ó, quando eu dava aula, por exemplo, inclusive para vocês, às vezes que as pessoas mais têm interesse na aula de direito penal é quando se fala de casos concretos. Sim. Quando você está falando de teoria, ninguém quer saber muito. Quando você está explicando lá a diferença de A gente culpa queria pegar consciente a e gente dolo queria pegar um eventual, caso da gente e trazer para A vamos pessoa- estudar o exatamente. nosso caso, por favor, estuda aqui meu processo. não, mas especialmente um caso famoso. Vamos falar do caso do fulano de tal. Sim. Se for uma coisa recente, não é nada com você. Para, Mas não, muda completamente o ritmo da aula, porque justamente a gente não quer saber mais da teoria, a gente quer saber, e essa pessoa? O que vai acontecer com essa pessoa? Sim, e aí entra naquilo que a gente tava falando antes, de todo mundo querer tudo rápido, né? E aí você chega em um concurso, você não sabe a teoria básica, que muitas vezes é cobrada. Sim, exatamente. Então, Esse é o problema. Tem que correr, você vai chegar lá no final da faculdade, quero fazer OAB, você vai correr atrás de tudo em um ano pra estudar. O que você estudou em 5, Exatamente. não à toa a faculdade tem 5 anos. Exatamente. É isso mesmo. Mas a direta doeu, viu? Não foi Eu não. vou guardar Não aqui no foi, meu não. coração. entendeu? coração peludo, Eu como vou diz ficar ela. Não foi. Eu vou. E agora mudando um pouquinho, você teve algum mentor ou figura inspiradora durante sua jornada no direito? Como essa pessoa influenciou suas escolhas profissionais? Eu tive várias. Não tive uma só, não. No direito, eu poderia fazer uma lista. E essa lista começa quando eu vou trabalhar no Tribunal de Justiça. Porque até então eu não gostava de direito de verdade. Era uma coisa Olha, que eu que grande abominava. revelação. Olha, Não, abominava. ele é filósofo. Eu não gostava de direito. Você nunca atuou nessa área? Não, porque quando eu entrei no Tribunal de Justiça, eu entrei porque era um concurso, porque era de nível médio, eu tinha nível médio. E porque o salário me atraiu. Eu queria alguma Lógico, coisa. a gente não é besta. né? Exatamente. E é por isso que eu fiz A esse gente também não é besta e vai concurso. fora da realidade. Não. E aí eu entrei e foi como um trabalho qualquer. E eu não gostava de direito, não era nenhum ambiente que eu gostava. A minha pretensão era terminar a filosofia e partir para outra. E aí lá, comecei a trabalhar no Fórum João Mendes, em São Paulo, Fórum Central Cível, um colosso. Mas eu tive sempre muita sorte na minha vida. A minha primeira chefe era a incrível Ana Lúcia, e a substituta dela, a Silvia, era incrível, tanto quanto ela, me ensinaram muita coisa. Trabalhei com alguns juízes sensacionais lá, em especial o Dr. Christopher. Quando eu fui para Mairiporã, a pessoa que realmente me fez gostar de direito foi a juíza com quem eu trabalhava, a doutora Ana Paula, que é juíza dos juizados especiais aqui de Bragança.
Depois dela, trabalhei com pelo menos mais uns 5 juízes, com o Dr. Sandro, o Dr. Enio, o Dr. Christopher, perdão, o Dr. Cristiano, que ainda trabalha lá na primeira vara, doutora Daniela, o Dr. Ricardo. Vim para a faculdade e aí conheci pessoas incríveis. Conheci o professor Adelso, conheci o professor Diogo, conheci Só o professor a cúpula Júlio, do direito, né? conheci alguns Entrou na professores que cúpula do vocês direito. não conheceram. A professora Renata, que é alguém que eu admiro muito. O professor Maidame. Então, assim, não dá para resumir. Não tem uma, não. Mas, Sim. assim, eu tenho muita sorte. Eu conheci muita gente muito incrível que foi me levando junto. Mas revelações, hein? A gente não sabia Não disso. gostava de direito? Não gostava. Eu sabia que nem um você era filósofo, mas assim, que você Nem não um gostava de direito, outros 500. Não gostava, não gostava. Que absurdo. E por que o direito penal? Eu gosto de tudo no direito. Não tenho restrições, eu gosto de tudo mesmo. Até porque eu tive a sorte de trabalhar sempre numa vara acumulativa. E logo eu sempre trabalhei com todo tipo de processo. Grande sorte da minha vida, facilitou muito, inclusive, a minha jornada. O que me atrai muito no direito penal é justamente esse cunho filosófico que o direito penal tem. O direito penal tem um âmbito por trás da lei muito pesado, né? Vocês já viram isso. Quando você abre lá o Código Penal, a parte geral são 120 artigos. E você fala, 120 artigos, molezinha, né? Se você olhar e comparar com o direito civil, você fala, nossa, o direito penal é muito mole. Tanto que muitas pessoas se enganam e, por exemplo, falam, vou fazer a segunda fase de direito penal, tem menos coisa, tem menos peça. Mas o direito penal tem uma complexidade que nenhum outro ramo do direito tem. E muitas vezes, penso eu, superior, inclusive, à complexidade do direito constitucional. E tem uma dimensão prática que nenhum outro ramo do direito tem. De fato. No dia que vocês forem trabalhar, vocês vão sentir isso aí. Uma coisa é você dizer que uma pessoa ganhou ou não ganhou uma indenização de R$1.000, de R$10.000. Uma coisa, até de processo de família, dizer, olha, os alimentos são X, Y, guarda um pouquinho mais difícil, mas é exceção. Outra coisa é você julgar se alguém praticou ou não praticou um crime e qual pena essa pessoa tem que receber ou que ela não tem que receber, que é aquilo que Bianca perguntou há algum tempo. O direito penal é tanto teoricamente, né, doutrinariamente, quanto praticamente, para mim, o meu modo de ver, o mais complexo que existe. E o mais difícil de lidar. E daí a beleza dele. Por isso, complexidade, sobretudo. Perfeito. Porque você gosta de complexidade. Coisa difícil. Exato, coisa difícil. fácil, Professor de qualquer um. filosofia, você quer mais o Que a quê, gente meu bem? esperava. Qualquer coisa fácil, todo mundo entende. Bom, vamos nos encaminhando aqui para o final. Eu vou te fazer minha última pergunta. Para finalizar, o que você ainda sonha em realizar na sua carreira e na sua vida pessoal dentro do universo jurídico? Tem Olha, assim? tem, não. O sonho é conseguir fazer direito aquilo que eu me propuser. Porque existe, embora seja servidor da justiça há muitos anos, embora, repito, eu já tenha feito milhares de minutas de sentença, eu sempre fui limitado pelo conhecimento de outra pessoa, né? Então, por mais que muitas vezes eu tinha um entendimento de um jeito, mas não era o entendimento do juiz ou da juíza com quem eu trabalhava. Então, eu tinha que fazer do jeito dele ou dela, que afinal de contas era meu chefe. Você ter essa responsabilidade é sempre algo superior. É sempre algo que às vezes, inclusive, te preocupa mais. Porque uma coisa é eu fazer uma sentença, por mais complexa que seja, e dizer para alguém, ó, eu fiz, mas dá uma olhada. Vê aí o que você tá achando. Se você não concordar, faz diferente, né? E outra coisa é você ter esse poder de realmente alterar a realidade das pessoas. E isso é uma coisa que, para mim, ainda que eu já tenha feito muita coisa e tenha trabalhado muito em bastidor, vai ser uma dimensão nova. Seja como juiz de direito, seja como promotor de justiça. Uma grande conquista. Grande responsabilidade. É, E grande responsabilidade, uma grande responsabilidade. conquista, porque você sai dessa zona de que dizer que eu me limitei, eu Sim, vou nesse exatamente. limite aqui do que você pensa, então eu tenho que agir de Exatamente. acordo com a sua opinião. Eu dei muita sorte, Márcia. Mais uma vez, repito, eu dei muita sorte na minha vida, no geral. Foi o que me trouxe pro direito, inclusive foi a sorte ter chegado aqui, grande parcela de Bom que você sorte. estava preparado, né? Porque, exatamente, existe... Mas assim, a preparação foi vindo junto com as experiências, sabe?
A vida Com da o gente. entorno, A o minha vida não ambiente foi que você isso, conviveu, né? Porque o ambiente, exatamente. Isso, ele auxilia muito, né? exatamente. Eu Você não não gostava de tinha, direito e passou. exatamente. Eu não tinha essa pretensão. A minha história é diferente da história do professor Júlio César Ribeiro e do professor Júlio Lima, por exemplo, que vem de famílias jurídicas. A mim não. A minha história foi acontecendo e podia ter sido totalmente diferente do que foi. Então eu tive muita sorte, inclusive de trabalhar com juízes e juízas, que quase todos eles eu pensava muito parecido. Isso para mim sempre foi muito bom, porque às vezes não foi. Especialmente em direito penal a gente vê isso. Então às vezes tinha casos que eu pensava, puxa, esse caso aqui era para absolver. E me doía na alma ver aquela pessoa sendo condenada, porque eu falava, poxa, isso tá errado, mas O que que não você sou pode eu, né? fazer, Aí o né? advogado recorre, o tribunal revê se for o caso. Então, mas por outro lado, eu vejo como muito, sem querer me vangloriar, mas vejo que eu caminho para isso, para essa conquista, num momento de maturidade da minha vida. Parabéns. Porque com 24 anos eu não teria estrutura para muita coisa, Uhum. né? Você sabe também, né? Quando a Sim. gente constrói uma vida, né? Eu ter tido uma filha mudou completamente o rumo da Com minha certeza. vida, né? Quando você vai construindo as coisas que você vai tendo uma Que é noção. uma princesa, por Ah, sinal. muito Ela é obrigado. Muito linda. linda. Obrigado. Pô, o sorriso Fofa dela Ela é demais. É demais, muito ela é fofa, demais, gente. ela é demais, mas vem num momento, assim, que eu espero que eu dê conta, e essa é a minha meta, Vai dar. é dar conta daquilo que eu vier a fazer. Não se esqueça disso, dê conta. Não, Dê aí, atenção para ela. sobretudo. Perfeito. Agora eu vou fazer umas perguntinhas rapidinho. Tá bom. Pode ser um bate-bola, tá? Vou iniciar. Uma palavra que define sua trajetória no direito. Pode ser uma frase também, Esforço. não se preocupe. Esforço. Um livro indispensável para quem estuda direito. Nossa, um livro não dá pra falar. Um livro é impossível dizer. Ó, como eu dei aula pra vocês de criminologia, ciências criminais, dos delitos e das penas, por incrível que pareça, é um livro antiquíssimo, Maravilhoso. Muito. mas que ensina muito pra gente sobre direito penal Sim. E da nesse existência sentido do do direito penal. livro, um livro sem ser para No ramo estudar, de um direito. livro, Que não seja de direito? é, Nossa, mas um livro bacana assim que você depende do quê? De literatura, de filosofia, um livro Um Um livro que você goste, gosta. um livro Ah, que mas você é que eu fala gosto assim, de muitos livros. Eu sei. Eu gosto muito de Dostoiévski, ele tem alguns livros incríveis. Um dos livros que eu mais gostei de ter visto, de ter lido na minha vida é Crime e Castigo. É Eu muito acho um bom. livro sensacional. Todos os livros dele são muito bons, Sim. A assim como o escrita do dele é uma Tolstói, escrita exatamente. que exige muito, mas você vai aprendendo ali se você pega. Exatamente. Então, de literatura assim mundial, eu diria ele. Bom, aproveitando o seu gosto por livros, a gente fica aqui a pedido, na realidade, para depois você deixar uma lista de recomendações pra gente divulgar para quem tá Deixa. assistindo e para nós também. Tá bom, claro. Por favor. Deixa sim. Eu já fiz essa pergunta, mas novamente. Sua maior inspiração profissional? Ai, que difícil. Olha, a maior inspiração profissional que eu tive foi a doutora Ana Paula Schleifer Livreri, dos Juizados Especiais. Ela trabalhava, durante todo o tempo que eu trabalhei com ela trabalhava 12 horas por dia, tendo 2 filhos em casa, Uau. e ela levava a sério o processo. Ela me ensinou muito, porque ela levava muito a sério. Ela sabia que por trás de cada processo tinha uma vida, e ela falava que, olha, independentemente de eu acertar ou errar, eu vou fazer esse negócio com calma e vou tentar fazer o melhor que eu puder. Ela é muito inspiradora. Na minha história, ela foi muito inspiradora. Incrível. Perfeito. Uma qualidade essencial para um jurista. Olha, persistência. Uma tecnologia que impactará o futuro. Para mim, eu sou a péssima pessoa para responder essa. No âmbito do direito. Do direito, olha, eu acho que a gente está chegando numa espécie de limiar da nossa era, que é a inteligência artificial, né? Então, eu posso falar ainda em inteligência artificial porque a gente ainda não chegou no limite dela, né? Não é uma coisa que se esgotou. Então, vai impactar para o bem e para o mal. Infelizmente, talvez mais para o mal do que para o bem. Sim. Nesse sentido, a inteligência artificial, muita gente vem com um discurso de ela substituir os advogados, substituir os juristas, o que tem muitos argumentos contra, né? Porque
essencial do jurista é a humanidade, coisa que ela nunca vai. Sim. Mas você acha que ela pode ajudar no sentido de trazer peças, trazer outras visões para o jurista, naquele caso, naquela situação, tanto da doutrina quanto da realidade? É o que justamente algumas pessoas mais experimentadas defendem. Tá. Justamente é isso que se defende. Tendo com... Se a gente pensar, por exemplo, numa pessoa que já é juíza, que já é promotora, que já é uma advogada há muitos anos, e que aí ela agora passe a usar essa ferramenta dessa forma, como, poxa, deixa eu ver aqui se ela me fala algum contra-argumento até para poder elaborar melhor a minha petição. Nesse caso, pode ser até salutar. Claro que pode. Só que o difícil vai ser a gente conseguir estabelecer isso só para quem já esteja num nível de preparação que prescinda da inteligência artificial. E essa é a grande questão. Porque quando a gente começa a admitir ela como integrante aí da nossa vida, normalmente não vai ser o grande advogado, o grande jurista que vai se valer dela. Até porque ele conhece muito daquilo. Então ele já sabe onde pesquisar. Ele tem já na cabeça dele. Não que ele saiba tudo, mas ele fala, eu vou ver o que o autor fala, que eu tenho o livro aqui, deixa eu ver. Eu quero ver o que o outro autor, eu quero ver a jurisprudência, vou pesquisar a jurisprudência, vou ver o que o STF, o STJ tá falando sobre isso. Quem vai usar isso com mais frequência é quem? É o estudante de direito. É aquele que acabou de se formar. É aquele que ainda é iniciante. E esse é o grande risco. Porque aí, à medida Ele que é a o pessoa cada vez futuro. mais E ele usa... também é o futuro. Ele é. E aí o que a gente vai ter, na verdade, é um conhecimento muito compartimentado, né? A pessoa vai entender Muito raso, né? Exatamente. Ela vai Algumas entender um vergonhas, pouquinho de né? alguma coisa, Algumas exatamente. vergonhas, né? Chegando lá para correção. É porque o que a Exatamente. inteligência não sabe, ela inventa, né? Então, Pode acontecer, exatamente. E ainda que ela saiba o certo, quem tinha que saber isso é quem está do outro lado, sim. né? Então, as pessoas vão se deixar ser substituídas. Esse é o grande problema, que é o que já acontece hoje, né? A pessoa já não tem mais o ímpeto de enfrentar uma coisa difícil e falar, eu vou ler esse negócio até eu entender. Eu vou me esforçar nisso aqui, eu vou ler 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Eu vou deixar de sair no final de semana, eu vou deixar de fazer academia, eu vou deixar de sair com meus amigos para ficar bom nisso. A pessoa já não quer fazer isso, porque hoje em dia ela já tem outros mecanismos. Não, eu dou um jeitinho aqui, ele faz para mim, eu ganho tempo, vou viver a minha vida por aí, né? Mas isso vai construir pessoas muito, do ponto de vista cognitivo, muito frágeis, né? Sim. Muito rasas. E isso é um problemão para o futuro. E vocês já devem ter visto pesquisas sobre isso a respeito, por exemplo, do QI médio da população diminuir e não aumentar. Então, quem está ficando inteligente é a máquina, né? Não são mais as pessoas. Sim. E isso me preocupa muitíssimo. E especialmente pensando no ambiente acadêmico. Que ninguém precisa mais pensar. Sim. Exatamente. E é Só fácil mais você não dispor a pensar. pensar. Porque Sim, muito fácil. pensar... o Exige. professor Clóvis de Barros Filho fala muito sobre isso. Eu sou Ele é apaixonado por maravilhoso. ele. Pensar você melhorar a sua capacidade cognitiva é exatamente o mesmo esforço que você tem para ficar bom em uma outra coisa. Então, o exemplo que ele dá, quero nadar a travessia, justamente as palavras dele. O que você tem que fazer? Você vai ter que ir lá na piscina e fazer 200 piscinas todo dia. E no começo você vai passar mal, você vai vomitar, você vai aguentar só fazer 50. E depois, com o tempo, de repente daqui a 3 anos você consiga, né? Eu quero ir de bicicleta daqui até Aparecida. Você não vai de primeira, né? Você não vai pegar hoje uma bicicleta e vai chegar lá. Você vai ter que treinar muito. E a capacidade cognitiva é a mesma coisa. E o grande risco, para mim, o grande problema de quem viu vários alunos recentemente, de quem lê petições todos os dias, é justamente esse empobrecimento coletivo que a gente tem vivido, que é muito preocupante. Sim, e aí cria um espaço tanto no direito quanto fora do direito entre as pessoas, né? Porque aquelas que se mantêm na inércia, elas ficam ali paradas, mas tem por trás dessas inteligências artificiais pessoas que querem usar por favor, que estão alimentando ela, e essas pessoas vão se desenvolvendo assim, num nível que vai espaçando cada vez mais. E aí essa pessoa, quando acordar assim pra vida em algum momento, ela vai falar, opa, olha o espaço, olha o tempo que eu já deixei passar. Talvez ela nem perceba, né, Bianca? E a gente tem que entender que por trás de tudo tem também interesses quase sempre patrimoniais, Sim. né? Quem é que lucra com isso? Quem é que não lucra com isso, né? Por que se desenvolve tanto uma inteligência artificial, por exemplo, num mundo em que as pessoas estão passando fome, né? Sim. Na nossa realidade aqui, por exemplo, a gente já vê em muitos
padarias, por exemplo, a mão de obra humana seja substituída por tablets, né? Qual que é o futuro disso, né? Então, isso ser assim tão aparentemente tão legal, que é tão bacana porque me ajuda a pensar menos, até que ponto isso é bom, né? Uhum. O Senado está discutindo, acho que passou ontem, o marco regulatório da inteligência artificial, ainda vai passar pela Câmara e tudo mais, mas isso é uma discussão muito particular, é uma discussão muito social, inclusive, Sim. a esse respeito, e que impacta grandemente os estudantes, os acadêmicos, quem vai trabalhar depois com qualquer tipo de ciência, como a nossa, que é uma ciência humana, super problemático. Sim. Muito, né? Porque eles falam até que a nossa geração não teve um gênio, né? Então, por falta de pensar. Por falta do interesse de descobrir coisas novas. E é uma geração que ela tá exposta a coisas que a geração passada não tinha, né? A facilidade de ter certas coisas que não tinha. E a gente não pensa mais, a gente só vive no automático, É muito né? perigoso, viu? Isso é muito perigoso, isso é muito preocupante mesmo, pensar Muito. pro nosso futuro, futuro da minha filha, por exemplo, como que vai ser quando ela estiver na faculdade, se é que vai existir faculdade daqui É. a Vai ser um 16 cursinho de anos. 5 minutos. Exatamente, Nossa, dela vai ser de vai 5 ter um minutos. super coach bacana lá que vai ensinar tudo pra Vai ela. 5 passos para ela e vai falar, ó, Na velocidade 1,5. Exatamente. E ainda nesse sentido da inteligência artificial, você acha que futuramente talvez venha agregar uma especialização nas faculdades, mas vale os estudantes procurarem algo à parte para se especializar nisso, aplicar como é a aplicação no direito, na área jurídica de uma forma geral? Aqui, por exemplo, já existe na Unifat a matéria de direito digital. O direito digital, até porque, embora eu fale academicamente de críticas, é uma realidade. Que é uma Sim. realidade que só não vê quem não quiser, né? E é, com certeza, talvez um dos maiores impactos que a gente tem vivido e que a gente vai viver nos próximos anos, todos os reflexos disso. E o direito não é estanque, vocês já sabem disso. Ele vai ter sempre que trabalhar isso. Só que o direito, ele é sempre reativo, né? Então, primeiro o problema acontece, para depois alguma coisa ser feita, e isso é problemático. Para o acadêmico, o estudioso, quem trabalha, é óbvio que é um campo de trabalho que é fértil. O problema é dizer até que ponto é fértil, até que ponto não é, porque a gente ainda não tem isso como uma coisa tão tangível. Evidentemente que não estou falando da inteligência artificial ser tangível, mas os limites disso, né? Vai Tem ter onde muita se espelhar, discussão. né, no passado. É muito difícil. Então, hoje o que existe já mais forte é a discussão sobre o direito digital em geral, tanto em relação, por exemplo, a direito de autor, quanto em relação a LGPD, quanto em relação, não sei se vocês estão vendo, o STF está discutindo agora algumas questões a respeito do provedor, se é necessário a prévia intimação judicial ou não. Mas são questões ainda pontuais, porque no fundo acaba ainda envolvendo muita responsabilidade civil do jeito que era antigamente e responsabilidade criminal do jeito que era antigamente. Então, vejo quem está por trás da máquina e tomo providências contra essa pessoa. A inteligência artificial vai gerar um problema, muito provavelmente, que é esse de não ter alguém por trás da máquina e de repente ela passar a desenvolver de uma forma espontânea algum tipo de comportamento. E se ela vier a praticar um ilícito penal? Quem que eu vou correr atrás? E se ela vier a praticar um ilícito civil, de quem que eu vou correr atrás? Então, vai crescer. Eu acho que ainda é cedo pensar, por exemplo, num curso. A visão que eu tenho é que grande parte vai ser de vendedores de ilusões, por enquanto. Os coaches. Exatamente, que sempre tem. De cursinhos que prometem para vocês que vão fazer uma coisa super nova, super maravilhosa, mas eu acho que ainda não dá pé. Mas que é uma coisa que é da geração de vocês. É inevitável, né? Exatamente, é inevitável. É inevitável. Muito bom. Um filme. Um só também, ó. É difícil, eu sou Se quiser péssimo mais dessas de um coisas. também, fica à vontade. Não, eu vou falar um só. Porque paternidade muda muito a gente. Chama A Vida é Bela, vocês já devem ter assistido. Achei que era Moana. Não, ó, é que a minha filha não assiste TV ainda, mas a gente não deixa por causa disso. Mas ela conhece de revistinha, ela gosta da Moana. Mas não, A Vida é Bela. Eu sei que existe alguma crítica no sentido dele ter sido plagiado ou de ter sido inspirado, pelo menos em outro filme, mas eu acho uma coisa maravilhosa e como eu vivo o momento pai, seria o filme que eu diria seria esse. Bom, e pra fechar, defina a família. A família... não tem como a gente não falar essa definição sem ser muito clichê. Fique à vontade. Exatamente. Né? Assim, não tem como eu inventar aqui um super conceito, especialmente jurídico. A
a família é o mais importante. Não tem nada que se compare, né? Especialmente, claro, minha esposa, óbvio, mas ela compartilha dessa ideia comigo. A partir do momento que nasce uma filha, um filho, a dimensão é totalmente diferente. Com certeza. A Márcia sabe disso. E é algo que passa a ditar o ritmo da nossa vida, né? A ponto de você pensar, poxa, vou por esse caminho. Então, por ela, por exemplo, eu mudaria totalmente. O rumo da minha vida que tá indo para lá, eu mudo para cá. Não tem problema nenhum, né? Se for pro melhor interesse dela. Então, família, de forma muito clichê, é tudo. É o mais importante. É isso. Muito bom. Perfeito. A última perguntinha. Um erro. Nossa, é até ruim, né? Perguntar isso agora, né? Tão maravilhoso a gente falar de família, né? É. Mas um erro que os candidatos a concurso devem evitar. Um erro muito Essas comum. promessas de facilidades. O que eu vi muito, inclusive de pessoas próximas, é essa daí. É tentar achar um atalho. E atalho não existe para isso. Porque assim, o direito é uma coisa só, né? O direito tem vários ramos, mas o direito é uma coisa só. Então, não tem como você achar que você está preparado se você pegar uma partezinha, uma fatia dele, se especializar naquela fatia, na esperança de que aquilo resolva seus problemas para aquela prova, para aquele concurso. Existem alguns gênios que passam, por exemplo, nos concursos mais variados do direito. Quase que ao mesmo tempo. Normalmente é assim, separado, porque a pessoa vai se especializando numa matéria, depois na outra, mas existem pessoas que passam ao mesmo tempo, praticamente ao mesmo tempo, em concurso da Defensoria, da Magistratura, do Ministério Público, da Procuradoria. Tal qual você. Porque eu tô só em dois. Vamos Eu tô só em pensar dois. nisso. Mas por quê? Porque conseguiu entender bem o direito. Uhum. E aí, quando chegar lá, não tem surpresa. Não tem essa de, puxa, eu só estudei até essa página, que a outra página eu não estudei, porque falaram que não caía. Então, o grande problema que eu vejo hoje são essas promessas de facilidades. Em vez de dizer para você, ó, você vai ter que estudar tudo, você não vai saber tudo? Não vai, evidente que não. Mas assim, tente entender bem a base de tudo, e depois você vai vendo, de acordo com o seu concurso, o que você precisa se aprofundar mais. Cai mais o que nesse? Mais penal, vou estudar mais penal. Cai mais o quê? Cai mais empresarial, vou estudar mais empresarial. O grande problema é a pessoa falar, esse cursinho em 6 meses vai me desvendar a forma de eu passar no concurso. Essa é Furada. Você acha que totalmente. vale muito a pena você sentar, um termo chulo, né? Bunda na cadeira. Bunda na cadeira, exatamente. É o que o E Clóvis fala também, tá vendo? Exatamente. Estudar é isso. Estudar é isso. Não tem outro caminho. O que todas as pessoas que eu conheci, que passaram em concursos recentemente, todos os juízes com quem eu já trabalhei, juízes, promotoras, todos têm a mesma história. Nenhum deles fez um cursinho milagroso Que fez ele passar. que em 3 meses fez ele passar. O que todos eles fizeram foi: levei a faculdade a sério, estudei, ou se eu não estudei muito na faculdade, tive que correr mais atrás depois. E depois, anos de estudo. Anos de estudo. Não foi do dia para noite, ninguém passa do dia para noite, ninguém acha um atalho, caminho mágico que ninguém percebeu, um método super inovador para você guardar. Não, o mundo tá aí já há 2024 anos e só agora essa pessoa percebeu isso, esse gênio, né? Não existe isso. Todo mundo é bunda na cadeira mesmo, é estudando 4, 5, 6, 7. Quanto mais você puder estudar, estude, né? Se você não precisa trabalhar, aproveita. Estuda 8 horas por dia, não interessa, corre atrás, né? Não tem outro caminho, Márcia. O caminho é um só. Perfeito. Encaminhamos para o final, então. Eu tenho 2 perguntas antes de Ixi. finalizar. Como foi não ter redes sociais esse tempo todo? Necessário. Com a esse minha resposta. avanço. Foi necessário, porque eu só entrei na rede social, acho que uma semana antes da minha prova oral lá de Santa Catarina, Que e porque eu isso, tava ainda foi muito uma? estafado. Não, é porque eu precisava pensar um pouco em outra coisa, sabe? Na verdade foi por um acaso. Um colega do concurso de lá, eles já estavam se falando há muito tempo, e eu era o único que não participava de nenhum grupo. Porque é lá de Santa Catarina, a maioria das pessoas é de lá, ou é do sul, pelo menos. E só eu que não tava. E de verdade, de todos os... Éramos em 37, eu acho. Não lembro quantos. Eu acho que 37, 38, talvez. Todos estavam no grupo, menos eu. Mas eu tinha um Excluído. Instagram. Não Só que o meu Instagram eu só usava para seguir o Dizer o Direito, o Renato Brasileiro, o Mege e
o Senado, a Câmara e o STF e o STJ. Era para isso que eu tinha Instagram. Porque aí vinha alguma novidade, eu Fica aqui olhava. indicações pra você. Exatamente. Seguia essas. E aí, o Felipe me achou. Aí alguém me mandou uma mensagem. Eu falei, nossa, mas como que alguém me mandou uma mensagem? Ninguém nem sabe que eu tô aqui. Aí eu vi pelo nome e não respondi. E umas 2 semanas depois eu pensei, será que ele é do meu concurso? Olhei lá o edital de aprovados, ele era. Aí eu respondi, opa, tudo bem. Aí ele falou, cara, nossa, que legal te encontrar, tá todo mundo no grupo lá, você não quer participar? E aí foi assim, aí eu falei, tá bom, vou desestressar um pouco, entrei. Mas foi muito importante, porque quando a gente está estudando, eu, por exemplo, poxa, eu sou casado, eu tenho uma esposa, eu tenho uma filha, eu tenho trabalho, eu tenho um monte de coisa. Eu precisava estudar, era a minha necessidade era estudar. Então, para estudar, eu acordava 4 horas da manhã para estudar até as 7 da manhã, que era o tempo que eu tinha. Que é muito pouco para quem estuda para esses concursos. Tem gente que estuda 8, 10, 12 horas por dia. Se eu tivesse, contra mim ainda, alguma coisa me chamando o tempo todo, me mostrando uma bobagem qualquer do mundo, um vídeo de gatinho super legal, né? Ele gosta de gatinho. Não, é que minha esposa manda um monte pra mim, daqueles de gatinho. Ah, eu falei pra ele, aí o gatinho bate um monte, manda um monte. Se eu perdesse meu tempo, ia perder tempo, com todo respeito, com isso, Verdade, perde mesmo. eu ia diminuir a parcela de tempo útil que eu tinha para qualquer outra coisa. Então, ao invés de estar estudando, ao invés de E a estar qualidade trabalhando, também, né? exatamente, eu estaria fazendo uma outra coisa. Você perde às vezes o contato de pessoas, claro que sim, mas eu sabia que era uma fase da minha vida. Né? Eu não vou ficar me matando pro resto da vida, não vou estudar. Até porque eu sabia que também, se chegasse um ponto que eu não passasse, a minha vida ia seguir, né? A vida seguiu. Eu não ia ter sido perdido. Adquiri conhecimento, tô bem no meu trabalho, adoro o Tribunal de Justiça de São Paulo, adoro ser escrevente, adoro as pessoas com quem eu trabalho, sigo lá, não tem problema nenhum. Era momentâneo, mas atrapalha muito. Rede Perfeito. social atrapalha muito. Perfeito. E minha última pergunta, qual tem sido o seu legado? O meu legado? Não sei, ainda sou muito jovem no direito para falar em legado. Eu acho que eu ainda não tenho. Eu acho que é um legado por enquanto, do jeito que está, de demonstrar que é possível. É possível, ainda que você passe por caminhos tortuosos, ainda que você demore para se encontrar. Eu me encontrei no direito com 27 anos, eu me matriculei na faculdade, acho que eu tinha 28. Eu vejo o pessoal, um monte de gente passou comigo, tem 10 anos a menos do que eu. E várias pessoas mesmo, eu tenho 37, tem várias pessoas de 27, porque elas entraram com 18, eu entrei com 28. Então, eu demorei. Eu trabalhava, eu tinha uma vida, mas eu consegui também. Não foi fácil? Nem um pouco fácil. Não significa que todo mundo que trace o mesmo percurso que eu vai chegar no mesmo lugar que eu. Pode chegar mais longe, pode chegar um pouco menos. Mas é, de qualquer forma, possível uma mudança, sempre. Isso que é importante. Então, queria ser juiz, queria ser promotor. Não alcancei, mas de repente alcancei ser analista. Perfeito. Tá bom pra caramba, sabe? Alcancei ser melhor no direito e ser um advogado melhor. Alguma coisa você alcança. Acho que essa é a ideia. Todo pequeno Maravilhoso. passo faz a diferença, né? Faz, exatamente. Vale a pena estudar, né? Vou se vale. Pra mim, me levou em todo lugar para estudar. Verdade. Muito bem. Sim. Nos encaminhamos aqui para o final. Sim, fica o nosso agradecimento, não que só por agradeço. ter estado aqui, pela entrevista, mas por cada aula que você deu, porque eu tenho Sim. certeza que todos os alunos, e eu posso falar porque a gente escuta muito, Sim. estão muito gratos por tudo aquilo que você fez em sala, por tudo aquilo que você explicou e toda a forma humana como você trouxe o direito, cada teoria, cada assunto, Que isso. fica marcado para Cada sempre. incentivo né, de gente? pensar fora da Com caixa, certeza. de Que estudar isso. mais, de ler mais e Isso é importante. ser diferente da nossa geração, né? E não ser o automático, ser o fora Exatamente. da caixa. Exatamente. Nós estamos muito gratos por todo o Não, que ensinamento que isso. você passou para nós. Tenha certeza que você criou um legado no nosso coração. Tem um legado aqui. Que isso. Que você, hoje, como pode dizer, é conhecido até porque você não deu aula, Sim. né? Não.
até quem você não deu aula, por tanta gente falar que não, mas você precisava ter aula com ele. Você perdeu essa oportunidade. Mas, Tivemos a oportunidade. exatamente. Você precisa e tal. Não, mas ele é incrível mesmo. É incrível você ter aula com ele, né? Não vai saber tanto. Então, é assim, você é incrível. Eu espero que você continue longe. Obrigado. E parabéns pelas suas conquistas, Sim. pelas suas vitórias. Não ficamos tristes porque é seu sonho, Sim. né? É uma perda para nós. É uma Mas- perda, mas a gente está muito feliz Mas pela sua estamos muito conquista. felizes com pela sua certeza. Obrigado. conquista. Não, Parabéns. Que você voe longe. Já Obrigado. voa, já vai que Não. você chega no topo. Não, obrigado, muito obrigado. Foi muito bom ter podido dar aula para vocês. A turma de vocês foi muito boa para mim. Eu gostava muito de dar aula para vocês. Daria aula para vocês até o fim do curso, tranquilamente, de qualquer matéria que não fosse direito previdenciário. Aceitamos todos. Não. Que aí eu não sei nada. Foi um prazer. Vocês, tenho certeza, fiquei muito feliz por vocês estarem nesse projeto. Eu gosto muito de vocês. E eu acho legal vocês, que são às vezes parecidas e às vezes muito diferentes em muitas coisas, estarem juntos. Muito. Isso é muito bom, porque pluraliza para vocês e para todo mundo. Isso é excelente. Foi muito bom. E a gente vai se encontrar ainda. O Com mundo, certeza. o mundo Espero você vira aqui muito. para provar meu TCC. Não, está aqui, deixa comigo. E muito obrigado de novo pelo convite. E a gente vai continuar. Agora tem o rede social, a gente vai continuar conversando. Muito bom. E o mundo vai dando volta e a gente se encontra Sim. por aí, hein, muitas vezes. Perfeito. Perfeito. Perfeito, muito obrigada. Então, nós ficamos por aqui. Muito obrigada por vocês assistirem até o final. Curtam, comentem e compartilhem. Não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, E tchau. ativa lá os sininhos para vocês Muito importante. saber que a gente está aqui. Sim. Tá bom? Muito Tchau, tchau. obrigada. Tchau, pessoal. Tchau.